Eu estava reclamando com o Sérgio de que a gente nunca mais tinha polêmica, como na época da década de 60, 70, e ele levou a sério. Aí, agora toma, né? Se pediu polêmica, então toma. Quer dizer, podia ter ficado quieto lá, mas está muito interessante, eu gostei muito e eu vou comprar a briga. Ninguém é descendente de italiano impunemente, né? E aí eu vou tentar dividir meu tempo. A gente comprar essas brigas todas, essas provocações todas que o Sérgio fez, essas reflexões também que ele fez, não foi só provocação, e também discutir um pouco as questões que o Sérgio colocou, e depois tentar mostrar para vocês como é que a gente trabalha, o que a gente está fazendo, tá certo? O que a gente está fazendo do ponto de vista de saúde emocional nas organizações. Fazer alguns convites de trabalho para vocês. A questão dos recursos finitos é uma discussão muito grande. E eu não vou entrar nesse debate, mas eu conheço esse filme. Malthus também dizia que a produção da alimentação era finita e ia terminar, enquanto a população da reprodução era infinita, e eu me divirto muito em ver os mesmos argumentos de Malthus recuperados por uma certa nova formulação ecológica, professor. Quando eu estou de baixo para cima, tá? Eu estou ao contrário do que o Sérgio estava dizendo. As horas aumentaram, essa foi a previsão de Marx, era que as horas deviam diminuir, né? Lembre-se, Marx trabalhava sobre a lógica do emprego, né? A célula básica da sociedade é a mercadoria, e o trabalho é mercadoria e é vendido em termos de horas para o patrão. A questão que Marx não previu e deu vida ao que pudesse prever é que o emprego terminou. É que hoje não é mais a lógica do emprego que estrutura o conjunto da sociedade. E, portanto, não é mais a lógica da venda de horas. As horas não aumentaram nem diminuíram. Deixaram de ser critério para se comprar a força de trabalho. A sociedade do emprego mudou. E nós estamos diante da sociedade do trabalho. E trabalho não se resume a tempo. Tem trabalhos que levam 10 minutos, que levam 10 horas, etc. Contrate um assessor de informática para olhar o teu computador, que esse é um exemplo que eu gosto de dar. Ele pode levar 5 minutos e sair de lá te deixando com uma cara de imbecil. Como que foi que eu não pensei nisso? Ou pode ficar 2 dias e ele vai te cobrar exatamente a mesma coisa, porque não é mais emprego que ele está vendendo, é trabalho. E a grande maioria de nós, olhem para os seus trabalhos, não tem mais jornada. Eu dizia ontem, e vou repetir hoje, alguém precisa avisar os sindicalistas que não adianta lutar pela redução da jornada de trabalho, porque simplesmente a jornada de trabalho acabou. Ninguém opera mais com a jornada de trabalho. E por aí vai flex time, por aí vai terceirização, por aí vai contratação de serviços, etc, etc. Bom, é essa a questão. Na China, você teve durante muito tempo, particularmente Mao Tse-tung, impedindo o trator de entrar, porque senão ia gerar desemprego, né? E cada chinesinho que ficasse passando 10 horas por dia, batendo com a enxada na terra, para que se pudesse manter os empregos. E não na China, mas em qualquer desenvolvimento do capitalismo, a gente sempre teve um bando de gente contratada para fazer tarefas inúteis que qualquer máquina pudesse fazer. E eu não posso defender, em momento nenhum, que um indivíduo deve ficar apertando o mesmo parafuso durante 20 horas, durante 20 anos, para garantir a taxa de emprego na sociedade. Eu sou obrigado a admitir, como analista do trabalho,
que é muito mais criativo vender cachorro-quente na rua do que ter emprego como operador numa linha de montagem. E eu andei perguntando para os vendedores de cachorro-quente na rua qual deles quer voltar para a fábrica para apertar sempre o mesmo parafuso. Não é? O emprego não está diminuindo, o emprego acabou. E é bom que tenha acabado. Eu sou um sujeito de formação marxista, eu não posso defender uma forma de trabalho que transformava o homem numa mercadoria, que transformava o homem num velho vendedor de tempo. Não está diminuindo o emprego, não, acabou. E acabou o emprego de todos nós. Né? Acabou a estabilidade do emprego de todos nós, e no lugar de emprego nós temos trabalho. No lugar do emprego nós temos uma forma, portanto, mais criativa, uma forma que aproveita muito mais a potencialidade humana do que a forma do emprego. Não é? É gozado ver a esquerda ficar defendendo, mas o emprego está diminuindo. Mas quem tem coragem de defender essa forma? Quem tem coragem de defender o emprego como forma civilizada de trabalho? É desumanizadora. O que Marx dizia a respeito do emprego é que ela transforma a atividade humana numa atividade animal. E o homem passa a buscar a atividade animal, que é o único jeito de se sentir humano. Né? Você se sente um animal quando está produzindo, e você sente um homem quando está comendo, bebendo, dormindo e trepando. É essa a situação que nós queremos defender. Que diminua mesmo, que acabe mesmo, porque não é honesto submeter um indivíduo a apertar sempre o mesmo parafuso em toda a sua vida útil em defesa do emprego. Depois, eu já ouvi várias vezes isso. Antigamente aprisionavam o meu gesto, hoje aprisionam o meu espírito. Engana, professor? Sempre aprisionaram o teu espírito. A linha de montagem aprisionava o teu espírito, sim senhor. O que a gente dizia da linha de montagem é que ela despersonaliza, é que ela aliena. A alienação era um termo usado para duas coisas: para as relações de trabalho e para a loucura. Alienação mental. Porque tem exatamente o mesmo significado. Separa o indivíduo do seu próprio gesto. Ele se torna outro apesar do gesto. Não é que ele podia pensar em outra coisa, ele precisava pensar em outra coisa, porque senão ele enlouquecia. Porque ele não podia pensar naquele gesto repetitivo. E a gente sempre disse, esse trabalho despersonaliza, esse trabalho aliena o homem. Mentira! Não é que despersonaliza nem que aliena, é que traz uma personalidade desqualificada, é que traz uma mentalidade desqualificada, é que emburrece. E emburrecer é uma forma de dominar teu espírito, a melhor que eu já vi até hoje. O trabalho alienado emburrece o homem na exata medida em que separa o gesto do produtor. E lá estamos nós defendendo agora o trabalho quanto mais rotineiro e quanto mais imbecil possível. Porque aquele homem antes era realmente um sujeito que podia pensar. O que nós vimos durante esses 100 anos foi que aquele homem se transformou num imbecil. Se transformou num indivíduo incapaz de crítica, incapaz de reflexão. E não é à toa que esse movimento de desteilorização, ele vem acompanhado de maior criatividade, de pensar em outras funções dentro da empresa começar a querer fazer teatro, cinema, em chamar gente para conversar, etc, etc. Professor, traz aí o teu cartão para a gente vir lá conversar dentro da minha empresa, tal, etc. Acabaram de me pedir isso, não é? Houve sim um espírito criado pelo Taylor, não era falta de espírito. E esse espírito estava aprisionado. Qual é a diferença? Hoje também o trabalho toma o teu espírito. E vai tomar o teu espírito, inclusive no melhor dos socialismos. Porque é no trabalho que você se faz. Não é no emprego que você se faz, é no trabalho que você se faz. E na medida em que é o trabalho que você se faz, você vai se tornar o seu trabalho, como sempre vai se tornar o seu trabalho. E também, agora, tem uma diferença. Hoje você toma consciência do que está ocorrendo com o teu espírito. Hoje você vê
o que está acontecendo no teu espírito. Quando você está diante de uma máquina de decisão, como é o computador, ou como é o trabalho informatizado, na grande maioria das vezes, o que acontece é que você vê o processo de decisão ocorrendo. O processo de decisão ocorria antes, mas ocorria longe, e para você restava fazer o gesto. E repetir o gesto, e repetir o gesto, e repetir o gesto. Hoje, como você pode intervir no processo, como você entra no processo, pega um torneiro mecânico, um exemplo que eu gosto de dar sempre. Antes ele tinha um corpo a corpo ali com cada pedacinho da peça, e todo o seu movimento era condicionado pela peça. Hoje ele senta perante um terminal e fica tomando decisões junto com o software para que ajuste mais para cá, ajuste mais para lá, e depois faz o controle de qualidade no final do processo. É outra história. O que hoje tem mais é mais consciência sobre o que o trabalho está fazendo com o nosso espírito. Eu não posso ser contra consciência. Eu não posso ser contra consciência. Não é? A primeira pergunta que o Sérgio faz é o que está por trás dessa relação. E depois tem a coisa aqui do Celso, que eu já vou lembrando, não falo demais, da questão do Taylor e do fato do Celso lembrar que ainda existe Taylorismo, né? O que está por trás nunca é, como o Sérgio lembrou, um movimento de consciência ou um movimento de intenções ou um movimento de concepções ideológicas. O que está por trás são sempre as relações econômicas reais, né? Isso o Celso chamou a atenção muito bem, e é essa a questão. Quer dizer, o Taylorismo também não é um desejo de vontade. O Taylorismo é também uma imposição do mercado econômico. O que acontece em todas as áreas é sempre a mesma coisa. Quando você tem necessidade de produção de massa, você entra com o Taylorismo, não é? E aí o Taylorismo resolve. Simplesmente resolve. Ele é capaz de... O Ford resolveu quando ele disse: você tem o direito de escolher qualquer carro desde que seja preto e desde que seja do mesmo modelo. Lembra que ele só tinha um modelo? Ele também estava fazendo, junto com esse movimento, ele estava fazendo um movimento de redução de custos. Ele reduziu o custo do carro todo ano para mais gente comprar. Teve um ano, inclusive, que ele fez as contas errado e sobrou $50. Ele podia ter baixado o preço do carro mais, mas $50 ele chamou os donos dos carros para devolver os $50 porque tinha pago a mais. Claro, a grande preocupação era a produção de massa. O que acontece no Taylorismo? Explode, ela vai rapidamente, conquista a produção de massa. Depois da fábrica, da indústria, você teve isso, por exemplo, nos bancos. Não é? Quando você tinha essa loucura de inflação de 40% ao mês, muito mais do que 1% ao dia, taylorizou-se o banco. Não é certo? Porque o banco precisava, o banco era um supermercado de dinheiro, então você precisava rapidamente e tal, e também funcionou. Então você tinha lá, tinha uma estrutura de Taylor bonitinha dentro do banco. Tinha o caixa, o retaguarda do caixa, depois o dado ia para não sei aonde, alguém datilografava, depois voltava, aí o gerente atendia, tal, e enlouqueceu todos os bancários com esse processo de Taylorismo, né? Houve, na época, nós publicamos um artigo que chama Síndrome do Trabalho Vazio, mostrando o que estava acontecendo com esses bancários taylorizados, não é? Aí, isso aconteceu com comida. O McDonald's é uma estrutura taylorizada de comida, tá certo? É um sanduíche com uma divisão de trabalho estritamente taylorista. E sempre acontece a mesma coisa. Na indústria, passou o período da produção de massa. Então agora você precisa conquistar o cliente que já tem o carro. Então você precisa ser o carro para ele. Aí o taylorismo não serve mais. Aí você precisa trazer afeto para o trabalho. Aí você precisa trazer participação e toda a parafernália que o Celso está acostumado a ouvir em todas as empresas, porque e daí banco também não tem taylorismo mais, não é mais possível trabalhar com aquela coisa, porque a inflação... Agora você tem que ligar para o cliente. O banco se transformou numa indústria da gentileza. Se senhor professor, o senhor gostaria de ter algum cartão de crédito a mais, você sabia que o cartão de crédito não sei o que, e não dá para ter taylorismo com essa relação de venda personalizada para cliente, né? É claro que
Sim, eu gostei da briga com o Sérgio. Ele estava dizendo que a sociologia é menos positiva, né, do que a psicologia. A psicologia também é muito menos positiva. Eu sou considerado um otimista entre os meus colegas. Talvez não seja um otimista, talvez eu seja um mau esportista. Costumam dizer que o principal esporte do brasileiro é o futebol. Não é. O principal esporte do brasileiro é reclamar da vida. E a gente só adora futebol, porque no futebol a gente pode reclamar de tudo. Tem sempre alguma coisa para a gente reclamar da vida. E a psicologia, assim como a sociologia, assim como a administração de empresas, tem passado boa parte do tempo reclamado da vida. Principalmente dentro da universidade. Porque dentro da universidade, infelizmente, a nossa universidade se construiu afastada do mundo real da produção, afastada do mundo real do trabalho. Então reclamar contra o pobrezinho do trabalhador que não sei das quantas, o sem vergonha, eu ia falar coisa pior, do patrão que está fazendo não sei o quê, é excelente. A gente fica mesmo. Eu sou um homem de universidade, eu nunca trabalhei numa empresa, eu não tenho a sorte que o Celso teve. Eu passei durante 20 anos da minha vida reclamando da vida. Mas eu estou chegando com 50 anos, está na hora de fazer um pouco de olhar para o mundo real e parar de reclamar do capitalismo, né? Até porque não adianta. Essa relação está aí mesmo e as tentativas de revolução da qual eu participei com o máximo de vontade que a minha juventude exigia, deram com os burros na água, né? Até agora, até esse momento. Comprei todas as provocações que eu podia comprar para o Sérgio, falando ainda um pouco do Celso, essa questão de existir o terrorismo é muito importante mesmo, e é isso, você vai ter um espaço diferencial, né? E o Celso faz a questão dos gestores, né? A questão da existência dos gestores, ela primeiro produto desse próprio processo de organização do trabalho. Ela é também produto, e o Celso vai concordar comigo, de uma certa arrogância do pessoal que trabalha com recursos humanos. Né? A gente acredita, eu estou falando a gente porque é psicólogo, é sociólogo, é administrador que trabalha com recursos humanos, a gente acredita que pode e deve mudar a empresa na direção que a gente imagina. Você passa lá, uma vez por semana, faz uma reunião com as chefias, reúne os empregados, dá uma olhadinha na produção e fica convencido de que vai mudar a empresa na direção que a empresa... Então, quantos administradores, psicólogos, principalmente psicólogos, dessa raça aí, psicólogo é o mais arrogante. Ele chega para o empresário e diz: você está fazendo tudo errado. E eu li 2 livros a respeito de administração de recursos humanos e tenho certeza que a tua empresa tem que tomar outra direção. E pronto. Aí o gerente, o gestor, o patrão, né, dá uma banana pro imbecil que veio falar uma coisa dessa, e ele sai, vem para o Congresso de Psicologia reclamar que as empresas estão fechadas para as novas sugestões. Mas qual é? Até eu estou fechado, né, para qualquer sugestão que venha dessa forma. Bom, isso me abre uma perspectiva de dizer o que a gente faz, né? Eu vou parar de brigar com eles, embora eu goste muito, mas... E vou dizer o que a gente faz. Durante esses 25 anos, a gente notou o seguinte, que a ação de recursos humanos, ela é extremamente segmentada. Você tem gente que trabalha com satisfação no trabalho, gente que trabalha com comprometimento no trabalho,
gente que trabalha com motivação, gente que trabalha com saúde mental, gente que trabalha com estresse, gente que trabalha não sei o quê. E essa segmentação, o acompanhamento desse recurso mostra uma coisa muito, muito interessante. Satisfação no trabalho era a saída, a grande saída há 10, 15 anos atrás. Se tivermos operários satisfeitos, até o Taylor dizia isso. Se tivermos operários satisfeitos, está tudo resolvido. Então vamos fazer satisfação no trabalho, vamos investigar a satisfação e fazer. Aí começa. Não, mas tem salário. Não, mas tem a chefia. Mas tem as relações sociais do trabalho. Mas tem a infraestrutura. E de repente a escala de satisfação ia crescendo, 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 abrangindo aspectos, abrangendo aspectos, abrangendo aspectos, até que a satisfação explicava tudo. Ora, explicar tudo e não explicar nada é rigorosamente a mesma coisa. Aí se abandona a satisfação. Aí se pega comprometimento. Começa a crescer os trabalhos e as escalas de comprometimento, de carga. E tudo a mesma coisa. Ela vai crescendo, 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 ela se dilui e ela se elimina. E o tempo inteiro se pensa nesses diagnósticos de forma segmentada. Não é? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um diagnóstico não segmentado. A gente trabalha com 15 escalas de trabalho ao mesmo tempo. Com escala de satisfação, com escala de comprometimento, carga no trabalho, relacionamento com chefia, relacionamento com colegas, etc. Por que a gente faz isso? Porque essas coisas são assim. Porque às vezes o que eu estou vendo lá na satisfação é problema de relacionamento social, às vezes é problema da chefia, né? Às vezes é problema da carga excessiva, às vezes é problema do estresse. Então eu preciso integrar o meu diagnóstico, né? A gente chama o nosso diagnóstico de diagnóstico integrado do trabalho. Às vezes eu tenho vontade de chamar, talvez eu mude de nome, de diagnóstico emocional do trabalho, né? Porque ele toma sempre como eixo esses aspectos subjetivos. Outra coisa que você pode observar é que o consultor ou o trabalhador em recursos humanos normalmente parte de uma demanda e se submete a ela. Tá certo? Ele parte de uma demanda e se submete a ela. Professor, o que a empresa está querendo é mexer com satisfação. E o consultor, por exemplo, o consultor, não percebe que esta demanda está mal formulada. Tá certo? Por quê? Simplesmente porque o cara não sabe o que está acontecendo lá. Ele olhou, leu, ouviu a tua palestra, né? Conhece lá o teu livro e ele acha que satisfação poderia resolver o problema dele. Não é? Não se trava nessa área a mesma disputa, a mesma discussão que se trava em qualquer venda de qualquer serviço. O cara quer uma geladeira que tenha 3,5 metros, o vendedor da geladeira o convence de que não é bem assim, que uma geladeira melhor, poderia fazer o mesmo efeito, etc. Não se negocia, né? O profissional de recursos humanos tem sido muito submisso à vontade do gestor e tem sido incapaz de compreender que a vontade do gestor pode mudar durante o processo, como a vontade de qualquer consumidor, de qualquer serviço, né? Então, o nosso diagnóstico, o diagnóstico integrado do trabalho que a gente faz, ele claro, ouve a demanda de quem está comprando serviço, mas ele não se restringe à demanda de quem está comprando serviço, porque o analista, ele tem a obrigação de saber que você pode estar vendo um problema da satisfação e o problema está numa questão de saúde mental, que você pode estar vendo um problema de estresse e o problema está na relação autoritária dos gerentes, daí por diante, não é? E a terceira questão é que nós, do recursos humanos, taylorizamos a nossa análise, e isso o Celso falou, não preciso nem pôr uma palavra no que o Celso disse. Isso daqui é coisa de recursos humanos, ali não, né? Aqui eu não mexo em números, não mexo tal. O nosso diagnóstico ele parte de 3 fontes. Ele parte de observação do trabalho, ele parte de instrumentos de avaliação da subjetividade do trabalhador e ele parte de entrevistas em profundidades, etc. E ele nunca abandona a situação macroeconômica, nem da empresa e muito menos da relação da empresa com o resto da sociedade, né? E por último,
nós acreditamos piamente que quem sabe do trabalho é quem faz, não é quem estudou o trabalho nos livros. Então a gente não propõe respostas definitivas para o gestor. Não é? Um consultor e um profissional de recursos humanos não serve para dar resposta para nada. Serve para criar problemas, para visualizar problemas, para ver caminhos. E os caminhos vão se mostrando na exata medida em que o diagnóstico é bem feito. Então, o problema não é qual é a solução que eu vou oferecer para a empresa. O problema é, e um consultor experiente sabe disso, Celso, como é que nós vamos nos organizar para perguntar e responder sobre os problemas que nós estamos vendo. Eu tenho um olhar que pode te ajudar, na medida que é um olhar de fora, você tem um olhar de dentro de quem está vivendo. Esses confrontos de olhares podem encaminhar esse caminho. É isso que na prática a gente é obrigado a fazer. E é isso que esse diagnóstico tenta fazer. O que a gente faz então é isso, é um diagnóstico integrado do trabalho com essas características. Nós trabalhamos com psicopatologia, com sofrimento psicológico, a gente trabalha com trabalho, escalas de trabalho, etc. A gente trabalha dessa forma, numa equipe interdisciplinar, tem lá sociólogo, tem lá clínico, tem lá administrador de empresa no nosso laboratório, e nós fazemos diagnóstico, ajudamos as pessoas a perguntarem e quiçá responderem sobre o que está errado dentro do processo da organização. É simplesmente isso. Em que estágio nós estamos? O livro Educação, Carinho e Trabalho, que eu autografei alguns exemplares agora, que vocês viram aí fora, ele foi um diagnóstico nacional dos educadores. Foi um estudo feito com 52 mil sujeitos. E foi, nesse caso, encomendado pelo sindicato, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E graças a esse estudo, nós aprendemos a trabalhar nacionalmente. A gente só sabia trabalhar localmente, o estudo nos obrigou a trabalhar nacionalmente. Então, o que nós estamos fazendo agora é isso, é criação e desenvolvimento de equipes desse diagnóstico no país inteiro. Em alguns estados já está bem avançado. Começa normalmente como? Com um grupo de psicólogos, de administradores, de sociólogos, que começam a discutir os instrumentos, que começam a vender os seus serviços, ou que começam a aplicar os serviços do diagnóstico dentro das organizações. Às vezes a gente ancora isso com um curso de especialização, às vezes a gente trabalha numa solução mais próxima da relação de grupo de consultoria, quase que fazendo consultoria para pessoas que fazem consultoria, abrindo outras perspectivas, etc. Nós estamos trabalhando muito nessa direção. E a gente tem um problemão grande, tem dois problemas grandes no diagnóstico. A primeira é o custo, porque o diagnóstico é muito caro. Ele envolve muita gente, envolve muitos profissionais. A saída que a gente achou é tornar o diagnóstico online. O diagnóstico vai ser... Então, se na tua padaria tiver um computador, basta para que a gente possa fazer todo esse processo de intersecção. Com isso, reduz muito a necessidade da presença e qualifica melhor a presença. Quer dizer, o técnico não vai lá para simplesmente pedir para responder inventários, questionários e tal, ele vai mesmo para fazer o trabalho mais qualitativo. Isso reduz muito o custo do diagnóstico. Isso a gente reduz assim, quase 5 vezes o custo do diagnóstico. Você imagina, para fazer um diagnóstico em Porto Alegre aqui, o último que a gente fez em Porto Alegre, você tinha viagem, aplicador, treinamento de aplicador, depois viagem, uma panaceia que desaparece quando o diagnóstico é online. Basta você ter a minha senha, entra lá na tua padaria, faz o diagnóstico e todo esse processo facilita muito. De 10 viagens que você precisava fazer, você precisa fazer 2, ou 3, sei lá. Então, essa questão da redução de custo. E a questão, que é mais complicada, de parâmetros de análise. Nós estamos tentando sair da escravidão do estudo de caso.
Todo mundo que estuda saúde mental no trabalho, estresse no trabalho, emoção no trabalho, fica condenado ao estudo de caso. Vive fazendo estudo de caso de uma outra. Mesmo um livro de 400 páginas como Educação, Carreira e Trabalho, na verdade é um grande estudo de caso, né? Ele não tem uma formulação teórica melhor. A única forma da gente resolver esse segundo problema é aplicar esse diagnóstico o máximo possível no país inteiro. Nós temos que ter um quadro do trabalho no país, porque nós precisamos comparar. Eu costumo dizer, a gente pode dizer muito pouco sobre 5 secretárias, pode dizer um pouco mais sobre 50 secretárias, pode dizer muito sobre 500 secretárias, pode dizer quase tudo sobre 5.000 secretárias. Quando você tiver 5.000 secretárias no teu banco, e uma trabalhou na empresa alemã, familiar não sei das quantas, a outra trabalhou numa multinacional de sanduíche, a outra trabalhou num centro de relax não sei das quantas, você vai saber o que é da secretária e o que é de outras pessoas, né? Eu vim para Caxias do Sul por várias razões, entre elas pelo vinho maravilhoso que tem por aqui, mas vim também para propor para vocês a criação de um grupo, o trabalho continuado nessas questões, a formação das pessoas que precisarem disso e a parceria das pessoas que já têm isso para atuação nas empresas em termos de um ponto de vista de desenvolvimento de saúde emocional.